uma mulher que você não gosta. Pensou? Além de sentir esse incômodo, assim, só de falar o nome dessa pessoa, talvez mais de uma até passou pela sua cabeça. O que você enxerga quando essa pessoa passa perto de você? Já parou pra pensar? É sobre isso que nós vamos falar hoje no Clube do Livro, que nós vamos abordar o segundo capítulo do livro Unidas contra a Rivalidade Feminina, da Ana Paula Nunes, que tem como título Criadas para Amar. Então continua aqui, porque hoje eu vou compartilhar com vocês como Deus tem abençoado profundamente o meu coração e tudo aquilo que me chamou a atenção nesse segundo capítulo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Salmo 19:1. Logo no início desse capítulo, a Ana Paula compartilha um pouco mais sobre a beleza das coisas que a gente vê ao nosso redor e como isso demonstra claramente toda a glória de Deus. Às vezes, quando a gente está no nosso ambiente natural, quando a gente vai para a natureza, né? Quando a gente contempla é, o mar, quando a gente vê as árvores, os animais, tudo que está ao nosso redor, que é criação de Deus, demonstra claramente a sua glória e anuncia todas as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E é comum, quando a gente olha para algo bonito que Deus fez, lembrar da glória de Deus. Mas por que a gente não tem esse pensamento quando a gente olha para alguém, principalmente se esse alguém assim não passa, né, no nosso crivo de perfeição, ou a gente não gosta dessa pessoa imediatamente? São poucas as vezes que a gente olha para essa pessoa e pensa: essa pessoa é uma criatura de Deus, é alguém que foi criado por Deus de uma maneira muito especial. Deus escolheu dar a cada espécie de aves um som único. Ele é criativo e nos ama muito além da nossa compreensão, permitindo-nos ver, provar e nos alegrar com seus feitos. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Agora, ela nos traz à mente um ponto, que é limpar as nossas lentes sujas. E ela traz algumas perguntas para que a gente possa responder com sinceridade. No espelho, o que você vê? O que você vê em mim? Quando você olha para uma mulher na rua, no trabalho, na escola, no seu ambiente, o que você vê? Quando você olha para sua mãe, para sua amiga e para aquela pessoa que você não gosta, o que você vê? Além de sentir esse incômodo, né? Que normalmente a gente sente quando está perto de uma pessoa que a gente não gosta, não admira ou tem uma certa rixa, o que você vê? O que você enxerga? Ela cita que já faz um tempo que ela percebeu que quando ela não gosta de uma mulher, o primeiro comportamento que ela tem é ter uma cegueira, até mesmo das boas coisas que essa pessoa tem. E, nossa, eu até grifei essa parte, gente, porque é algo que eu me identifiquei muito. Eu tenho uma tendência a, quando eu tô perto de uma pessoa que eu não gosto imediatamente, a deletar até mesmo aquilo que, assim, eu olho e falo: caramba, a pessoa é talentosa nisso aqui, a pessoa é boa nisso, mas eu não gosto daquela pessoa. Então minha tendência é olhar para aquela pessoa e, assim, sentir uma certa raivinha ou nem levar em consideração que essa pessoa tem boas coisas. Eu só olho para aquela pessoa pelas partes ruins dela ou aquilo que ela tem de mal. E como se não bastasse, ela começa a tentar encontrar defeitos até mesmo nas boas coisas que Deus deu a ela. Você já notou isso em si mesma? Eu acho que talvez muitas de nós temos esse comportamento. A tendência de muitas mulheres é quando olham para outra mulher que elas não gostam, de alguma maneira elas não se identificaram, começam a olhar para essa mulher com um olhar só para os defeitos dela. Muitas vezes a gente começa até a ignorar que essa pessoa tem algo de bom, ela tem algo que agrega na vida de alguém, né? Talvez não na nossa, porque a gente não gosta dela, mas que ela pode agregar na vida de alguém. E de uma forma até audaciosa, a gente começa a olhar essa pessoa e ignorar completamente as boas coisas que Deus fez na vida dessa pessoa. E será que a gente está olhando para essa pessoa, para essa mulher,
com as lentes certas? Será que a gente não está com a nossa lente um pouco suja? Será que a gente não deveria limpar as nossas lentes para a forma como nós vamos olhar para essa pessoa e talvez, assim, não olhar com olhar de raiva ou incômodo, mas se esforçar em olhar com olhar de amor? Todas nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, quando nós olhamos para nossa mãe, para nossa amiga, para uma mulher que a gente não gosta, para alguém, para alguma mulher que está próxima de nós, tudo, em todas essas mulheres, a única coisa que nós deveríamos enxergar é a imagem de Deus. Nós fomos criadas por Deus assim. Algumas são imagens quebradas, outras são imagens que estão sendo refeitas pelo sangue de Jesus. Nós somos diferentes. Nós somos a imagem do próprio Deus, mas somos diferentes umas das outras. Diferente como eu, assim é aquela pessoa com quem muitas vezes eu vou olhar com olhar de diferença, com indiferença. Todas nós somos a imagem de Deus. Fomos criadas por Deus assim. E Deus nos ama dessa maneira. Então, quando a gente olha para alguém, mesmo que essa pessoa nos cause um certo desconforto ou que a gente não se sinta bem perto dessa pessoa, precisamos enxergar a imagem de Deus nela. Sendo uma imagem de Deus, claramente essa pessoa tem algo bom nela. Não bom porque ela é uma boa pessoa, mas aquilo que existe de bom nela é a imagem de Deus. E Deus nos criou assim. E existe um propósito de Deus para nos criar assim, cada uma com a sua característica, modo e forma de ser. Logo na sequência, ela cita o texto que eu considero um dos meus textos que eu mais amo nas Escrituras, que é o Salmo 139, a partir do versículo 3, que diz assim: Pois tu formastes o meu interior, tu teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. É isso que somos, seres maravilhosos, menores apenas em relação a Deus. Nós somos maravilhosos e a própria palavra de Deus nos diz isso claramente nesse texto. Fomos criados por Deus de uma maneira especial. Deus olhou para nós até quando a gente era uma substância informe, quando não existia nada. Deus olhou até para os nossos ossos. Gente, Deus criou os nossos ossos de uma maneira especial, espetacular, a imagem dele. Então, de uma maneira muito graciosa e amorosa, Deus nos criou. E é isso que nós somos. Nós somos a imagem de Deus, feitos por Ele de uma maneira muito especial. Cada detalhe da nossa diversidade anuncia a glória de Deus. Somos diferentes umas das outras. Você é diferente como eu, mas ainda assim é a imagem e semelhança de Deus. Então, existem características em cada pessoa com quem a gente convive muito diferente. Às vezes você olha para alguém e uma característica talvez muito forte dessa pessoa te incomode, ou te traga, né, de alguma forma algum desconforto. Mas ainda assim, essa pessoa foi criada por Deus para conviver com você, apesar das suas diferenças, das suas dificuldades. Essa pessoa foi criada por Deus de uma maneira espetacular para se relacionar com você diretamente. E de uma maneira especial também Deus colocou essa pessoa no seu caminho. E mesmo com toda dificuldade, nós fomos criadas por Deus dessa maneira. E essa diversidade que nós temos, né, cada característica diferente é algo especial que Deus criou. E esse deveria ser o motivo pelo qual nós devêssemos assim nos esforçar para nos relacionarmos mesmo umas com as outras da melhor maneira. A diversidade, né, alguém ser diferente de mim, não anula o fato de que essa pessoa é a imagem de Deus e foi feita de uma maneira especial para completar aqueles com quem ela convive, né? Um outro tópico é a imagem do Deus Trino. Somos seres relacionais. Ela traz dois
aspectos importantes para falar sobre essas características que nós temos, né? Esse caráter relacional. O primeiro ponto é que nós somos seres relacionais e por isso nós necessitamos de comunhão. Os relacionamentos não são apenas uma ordem divina, eles fazem parte da nossa essência. Na Trindade, Deus é plural, social e relacional. Deus ama, Deus é comunal. E se a existência relacional é a parte da identidade de Deus, portanto também é da nossa identidade. Então, primeiro ponto aqui, né? A parte de Deus ter sido criado de uma maneira maravilhosa e ela utilizar a Trindade como referência para nossa comunhão, é de fato isso. Nós somos seres relacionais e é o próprio Criador, que é o próprio Deus, que vive de uma maneira plural na Trindade, nos demonstra claramente isso, que nós não fomos criados para não ter relacionamento nenhum, não ter relacionamento com ninguém. Eu sei que muitas pessoas, ao longo do tempo, acabam se adaptando ao fato de não terem tantos amigos, viverem uma vida mais reclusa, se sentem à vontade de dizer, eu não tenho muitos amigos, eu não tenho amigas e tudo mais. Só que esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós nos relacionemos, né, com outras pessoas. E nós, mulheres, de maneira especial, Deus nos criou para nós nos relacionarmos umas com as outras. Sendo assim, em segundo lugar, Deus nos fez para termos relacionamentos harmoniosos. Não apenas relacionamentos que sejam relacionamentos destrutivos para nós, ou nos causem uma espécie de briga, confusão, algo disso. Não, Deus nos criou para termos relacionamentos harmoniosos. Nos esforçarmos assim em sermos relacionais mesmo, amando umas às outras. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo se amam perfeitamente. Gente, em harmonia eterna. Sua imagem deveria refletir essa harmonia. Então, se nós olharmos para o relacionamento que Deus tem, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um relacionamento perfeito, é um relacionamento em harmonia. Então, o nosso esforço deveria ser, Senhor, me ensine a me relacionar assim, harmoniosamente, com outra pessoa com quem eu convivo, principalmente com uma irmã em Cristo com quem eu caminho, né? Essa minha caminhada cristã, essa minha jornada como crente. E o amor de Deus, né? O relacionamento com Deus, ele é caracterizado por amor, obediência e serviço. Muito do nosso relacionamento, né? Ela traz aqui logo na sequência, ter sido afetados, nossos relacionamentos terem sido afetados, faz parte da queda do homem desde de Gênesis. E ela traz um paralelo a isso, né? Contando toda a história da criação, a queda e a necessidade do homem ter um Salvador, ter um Redentor. Todos nós fomos afetados em nossos relacionamentos diretamente desde a queda. O homem ele vivia em perfeita harmonia no seu relacionamento com Deus desde o Jardim do Éden. Só que a nossa rivalidade ela teve início quando nós decidimos ser rivais de Deus, a partir do momento em que o homem decidiu pecar. Então, muito da nossa rivalidade tem muito a ver com o nosso pecado, com a nossa queda, com a nossa fraqueza, quando nós decidimos nos afastarmos de Deus, sermos rivais do próprio Deus que nos criou, nos amou e deseja ter um relacionamento harmonioso conosco. Então, nós somos imagens quebradas. De fato, todas nós somos pecadoras. Isso afetou diretamente o nosso relacionamento umas com as outras. Nosso relacionamento com Deus é a base para todos os nossos relacionamentos. A queda também modificou o nosso relacionamento horizontal, com a criação e com os nossos semelhantes. Nosso relacionamento com Deus foi quebrado. O desejo de se tornar como Deus dominou Adão e Eva, e o amor próprio tornou-se maior do que o amor ao Senhor. Ela traz logo na sequência, né, dessa parte que muito me tocou,
como o nosso relacionamento foi afetado por Deus, mas Deus, em sua infinita misericórdia, veio com a graça sobre o pecado humano. Pode parecer justificável o desejo de nos afastarmos das pessoas quando enxergamos esse caos. No entanto, é muito importante observar que a Bíblia continua abordando a necessidade de sermos relacionais, mesmo após a queda. A começar pelo fato de Deus ter feito para si uma grande nação e de se haver revelado a um povo. Então, mesmo depois da queda, Deus prometeu que da semente da mulher, a serpente, né, que é o próprio demônio que afetou o relacionamento com Deus, né, diretamente, interferiu ali, né? E Deus prometeu que um dia a serpente vencida por um descendente da mulher, a serpente seria vencida por um descendente da mulher. E foi isso que aconteceu. Ela traz relatos, né, de mesmo após o dilúvio, Deus escolheu preservar toda a casa de Noé. No Antigo Testamento, a gente também vê muitos relacionamentos que foram quebrados, mas mesmo assim, mesmo apesar dessa quebra dos relacionamentos, Deus foi fiel e cumpriu os seus propósitos. Deus se aproximou novamente do homem em diversas maneiras, mesmo após a queda, mesmo após o dilúvio, enfim, para restaurar esse relacionamento que foi quebrado. Então, o interesse de Deus de maneira especial, né, é nos relacionar novamente, né, é nos unir novamente num relacionamento harmonioso com Ele. Independente de todas as dificuldades, o Senhor continua dizendo que é bom e agradável que vivamos em comunidade. E Sua palavra continua exortando-nos à união. Então, mesmo após a queda do homem e diversos relatos onde o relacionamento entre o homem uns com os outros foi quebrado, Deus o tempo inteiro vem mostrando maneiras que esse relacionamento foi restaurado através do seu amor e da sua graça. Só há uma armadura capaz de nos equipar adequadamente para lutarmos contra o desejo por isolamento: nossas vestes dadas por Jesus. Nós devemos lutar pelo desejo de nos isolarmos. Nós devemos lutar pelo desejo de olhar para outra pessoa e não ver nada além da imagem de Deus, ou olhar para essa pessoa e olhar apenas para os seus pecados. Constantemente nós devemos lutar contra isso. Nós fomos criadas por Deus para amar. E esse capítulo 2 do livro da Ana Paula deixa claro isso, que o Senhor, Ele nos criou para amarmos umas às outras, para quebrarmos mesmo, né, esses relacionamentos que foram afetados e termos um relacionamento harmonioso umas com as outras. Eu quero que a partir de hoje, quando você olhar para alguém, por mais desconfortável que você se sinta, para uma irmã que senta do seu lado, uma pessoa que você já não se relaciona mais tão bem na igreja, você olhe para essa pessoa e se esforce em olhar e enxergar a imagem de Deus na vida dessa pessoa. Você olhe para você mesma no espelho e enxergue a imagem de Deus através da sua vida. Você olhe não apenas para a natureza de Deus, que demonstra claramente a sua criação e a sua glória, né? Mas olhe para as pessoas que são a imagem e semelhança de Deus, com um olhar de amor, carinho e um desejo intenso em se relacionar com essa irmã em Cristo e ser um só corpo em Cristo Jesus, porque é isso que nos une. Eu te espero na próxima sexta-feira, e se esse capítulo também teve algo que mexeu com você, eu quero que você compartilhe comigo e juntas vamos caminhar nessa jornada. Sexta-feira que vem nos vemos novamente a partir das 21 horas. Um beijo e tchau!